Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu estou com um convidado aqui para lá de especial, o Renato Gouveia. O Renato é formado lá na Universidade Federal de Pernambuco, portanto, ele deve ter crescido lá no Recife. Hoje, ele é pai da Bárbara, que tem 7 meses, é o marido da Débora e está aqui no Fala Carlão para a gente falar um pouco sobre tecnologia. Você está bom, Renato? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que te agradeço, Carlão. Um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco aí da jornada, da minha história, falar um pouco também dos projetos. Te agradeço o convite. É isso aí. Pessoal, o negócio é o seguinte, se vocês ainda não se inscreveram aqui no nosso canal, a hora é agora, se inscreve no canal aí, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, pode compartilhar esse vídeo com todo mundo, tenho certeza que vai adorar esse vídeo. E se você estiver na audiência nacional e internacional do canal do Boi, muitíssimo obrigado. Aguenta as pontas aí que o Renato vai falar conosco agora. O Renato é o seguinte, ele é CEO hoje da Trize. A Trize é um negócio do Grupo Cosan, ele vai explicar isso para nós, mas antes, como eu costumo falar aqui para vocês, vocês já estão careca de saber disso, ninguém nasce CEO de nada, viu, Renato? Ninguém nasce presidente, todo mundo tem uma boa história, uma história geralmente muito linda, e você não é diferente. Eu quero saber qual é a sua história. Corrige todas as besteiras que eu já falei aí e, por favor, seja bem-vindo ao nosso Fala Carlão. Legal, Carlão, não tem besteira nenhuma, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que entender a jornada das pessoas ajuda bastante no desenvolvimento, né? Tem sempre pontos de aprendizado aí, eu acho que é sempre muito interessante. Deixa eu contar um pouco, então, um pouco da minha história, né? Como você falou, eu sou formado em administração, sou pernambucano, tenho uma carreira muito concentrada aí no mundo de supply chain, então passei bastante tempo trabalhando com logística, bastante tempo trabalhando com a área de suprimentos e compras, também tive a oportunidade de trabalhar na área de manufatura como gerente de fábrica, passei por companhias muito sólidas, então passei bastante tempo na Ambev, fiquei 15 anos operando na Ambev, morando aí em várias cidades e participando dos projetos mais diversos. Tive a oportunidade de trabalhar também na BRF, aí sim, muito intensamente no agronegócio, né, participando toda a parte de operação de commodities, compra, logística, toda a parte também de relacionamento com as traders e mecanismos financeiros, foi uma experiência super interessante. Também passei um dos projetos que toquei na BRF, também foi uma aquisição internacional, então passei uma temporada morando em Bangkok, fazendo a integração de um business que a BRF tinha comprado, e também passei uma temporada na Kraft Heinz de Chicago, como gestor aí da área de compras para as operações dos Estados Unidos e operações no Canadá. Então, uma carreira em múltiplas companhias, mas sempre dentro desse guarda-chuva de supply chain. Então, passei muitos anos operando nisso em realidades diferentes, em projetos diferentes, mas essa realmente é a minha especialidade. E aí agora estou, né, há alguns meses, né, já completou um ano, me aventurando aí pelo mundo de startups, pelo mundo de tecnologia, tentando traduzir um pouco dessa minha experiência no mundo de supply chain, né, para trazer melhorias dentro do negócio. Eu trabalho no Trize, como você falou, é uma startup de logística, a gente cuida de tecnologia para trazer eficiência logística para o negócio, e é muito interessante fazer essa conexão, de pegar essa nova geração que está super habituada com a tecnologia e consegue escrever algoritmos e resolver problemas com muita facilidade, mas o quão é importante também eles terem, né, o conhecimento prático de como é que as coisas realmente acontecem. Então, tem sido uma interação muito grande. Eu gosto de falar que eu voltei para o jardim da infância, né, em algumas coisas, estou aprendendo pra caramba, mas ao mesmo tempo também estou tendo a oportunidade de compartilhar muito do que eu acumulei de conhecimento até agora. Renato, deixa eu te falar, você teve uma passagem de quase 14 anos lá na Ambev, e a Ambev é uma escola de negócios muito importante. Enfim, qualquer pessoa que se vai estudar um pouco sobre business, sobre finanças, sobre tudo isso, precisa analisar aquilo que foi feito, que talvez seja ainda feito lá na Ambev, né? Eles têm todo os diretores do 3G, inclusive, costumam dizer muito isso, né? Que não se trata, eles não dizem que
aquilo está certo, aquilo dá certo lá na Ambev, né? E o pessoal não ia me perdoar aqui se eu não te explorasse um pouquinho mais aí para saber como é que foi essa sua experiência de 14 anos lá na Ambev, o que você aprendeu lá e o que você acha que das lições da Ambev, o que são aplicáveis, o que hoje no mundo atual é exagerado, enfim, me fala um pouquinho disso. Excelente pergunta, Carlão. Realmente, a Ambev é um caso muito interessante de discutir e explorar, né? Pelos acertos e pelos deslizes também. Eu, 14 anos lá, vi muitos acertos e vi alguns deslizes, e aprendi tanto com os acertos quanto aprendi com os deslizes. Eu acho que se tivesse que listar as principais coisas que fizeram a Ambev ser o sucesso que é e que eu admiro e continuo admirando muito, realmente é o foco nas pessoas. Assim, se você for olhar, toda a estratégia da Ambev está relacionada em ela ter as melhores pessoas trabalhando ali, né, e formando mais pessoas. Então, o Marcel, ele costuma muito falar isso, né, que gente boa atrai gente boa. Então, quando você tem gente boa, você tem ali um ciclo positivo onde mais gente boa vai estar junto dentro do negócio. Então, quando as pessoas estão tão bem, e aí eu acho que tem 3 pilares que são super importantes, que eu carrego isso comigo e em todos os lugares que eu passei eu tentei aplicar, que você tem um ambiente informal, onde as pessoas não tem burocracia, onde as pessoas podem falar, dar a sua própria opinião dos momentos de decisão. Então, acho que informalidade não está relacionado necessariamente com você estar de camiseta ou estar de gravata. A informalidade está ligada à forma que você tem, a liberdade que você tem para poder participar e dar a tua opinião. Quando o ambiente é informal, quando o ambiente é transparente, onde todo mundo sabe onde está, se está indo bem, se está indo mal, e um ambiente transparente não é um ambiente fácil de você trabalhar, porque é mais confortável você não ter que dar feedback para ninguém. Né? Então, você ser transparente traz também essa necessidade das pessoas terem a maturidade para lidar com essa transparência também. E um ambiente meritocrático, que é óbvio que em todo local, as pessoas que entregam mais, que se dedicam mais, elas têm que ter um reconhecimento diferente e têm que se destacar. Então, eu acho que quando a gente consegue equilibrar esses 3 pilares de informalidade, transparência e meritocracia, a gestão de pessoas passa a fazer muito sentido. E eu acho que a Ambev fez isso com maestria, e eu aprendi isso lá e tento aplicar isso no meu dia a dia. Então, e isso, aí, em cima disso, dá para construir um monte de coisa. Você constrói aí uma gestão por processos, com metodologia, com disciplina, mas eu acho que esse é o ponto fundamental e é o diferencial que eles têm. Como eu te falei, eu respeito ainda, apesar de não estar mais lá diretamente, mas respeito bastante, tenho muitos amigos que estão lá. Eu acho que isso ainda é a força motriz que ainda vai levar a Ambev para locais muito inesperados ainda, porque eles realmente têm isso incorporado. E eu acho que é uma coisa que a gente deveria praticar mais no mundo corporativo. E como é que você é um cara de sorte no sentido de que eu sempre falo cara de sorte, é que o cara geralmente acorda bem cedinho, entendeu? Geralmente treina bastante, estuda. Geralmente esses caras têm uma sorte danada, né? Então, eu queria saber o seguinte: como é que foi essa sua decisão? E o engraçado, olhando a sua carreira, né? A gente também, eu sempre acho que, no fundo, um pouco da vida, uma parte da vida, a gente nunca decide muito, a gente nunca planeja, as coisas elas acabam acontecendo, né? E você estava lá naquele lugar, né? É igual aquele atacante que sempre faz o gol quase impedido, sempre sozinho, a bola sempre sobra no pé dele, né? Então, eu queria saber de você o seguinte: você passou por grandes companhias, aí, como a Ambev, como BRF, a Kraft. Como é que decidir, de repente, e eu acho que nada é por acaso, né? Olhando você falar assim, né? Você dá a impressão assim, que nesse último ano, nesse ano assim, completamente diferente que a gente viveu, né? Eu fico imaginando, por tudo que você falou no último ano e pouco, você está tocando o negócio do ponto de vista macro, ou seja, não só mais numa área específica ou de logística ou de compra, mas tendo que olhar todo o conjunto do ambiente.
E também do ponto de vista pessoal, né? Você tem uma filha de 7 meses, né? Enfim, eu queria saber como é que isso tudo, no fundo, como é que isso tudo conversa? Como é que isso tudo é fruto de decisões pessoais? Quando, quando eu olho para as decisões de carreira que eu tomei, uma coisa que eu aprendi talvez muito cedo é que eu tinha que construir opções. Uhum. Porque eu não queria, em momento nenhum, bater na parede e ter o meu crescimento restrito de alguma forma. Eu lembro de um evento bem no começo da minha carreira, eu não estava nem na Ambev ainda, eu tinha acabado, eu estava ainda na faculdade me formando, eu trabalhava na área financeira de uma rede de varejo daqui do Nordeste, o Bom Preço, é, e eu lembro de um chefe meu me chamar e chamar um amigo meu, por acaso era o meu melhor amigo, inclusive. Ele me botou na sala com o Fernando, esse amigo meu, e ele falou: ó, eu queria comunicar para vocês que o Bom Preço está sendo comprado por uma rede holandesa e que abriu uma posição aqui de coordenador e o Fernando vai assumir essa posição, Renato, porque o Fernando já morou fora do Brasil, então ele tem um inglês mais polido que o seu, tal. Vocês dois são muito bons, mas ele tem essa vantagem para você. Eu saí dessa reunião, Carlos, assim, indignado, enfurecido. Não com o Fernando, não com o Bom Preço, mas porque eu, muito novo, esbarrei numa parede. Então, naquele momento, eu abri o meu computador, naquele exato momento, comecei a fazer conta. Eu tinha um carro que eu tinha conseguido comprar financiado. Falei, se eu vender esse carro, eu tenho tanto de dinheiro. Se eu pedir tanto de dinheiro emprestado aqui para minha mãe, né, eu pago ela depois, faço a conta. E em 4 meses, eu estava morando no Canadá. Eu fui para o Canadá morar por um tempo, porque eu entendi que na carreira que eu escolhi, esse poderia ser um fator de decisão entre eu estar na opção ou não estar na posição. Eu falei, então eu vou eliminar esse negócio agora. Tranquei a faculdade, fui para o Canadá, voltei, finalizei a faculdade e segui a minha carreira. Então, eu estou te dando esse exemplo porque esse é um exemplo muito claro para mim do tipo de decisão que eu tomei na minha carreira. Era sempre de tirar esses possíveis obstáculos. Então, se eu preciso ter, apesar de não trabalhar diretamente na área financeira, mas se eu preciso ter uma formação de negócio para entender o plano de negócio, para entender o que é o P&L, o EBITDA do negócio, eu tenho que correr atrás disso, porque em algum momento esse negócio vai bater na minha porta, eu vou ser demandado disso e eu tenho que estar pronto. Então, eu acho que quando eu estou falando com um público mais novo, tentando ajudar essas pessoas na jornada, eu sempre falo isso, você tem que construir opções. Nessas transições de empresa, você tem razão, elas não são tão aleatórias quanto parecem. Mas eu, depois de tantos anos na Ambev, eu lembro muito bem da minha decisão, eu estava assim, eu preciso me desafiar novamente. Eu estou num ambiente onde, para mim, é um ambiente confortável, porque é uma empresa que eu conheço, que eu já tenho a minha reputação aqui dentro, que eu sou respeitado, as coisas funcionam, eu estou numa posição muito grande já, então não preciso meter a mão na massa, porque a máquina funciona também, mas eu estou deixando de aprender. E eu tinha, na época, 30 e poucos anos, e eu falei, eu ainda preciso achar coisas para fazer por mais muitos anos. Então, se eu não me tirar da zona de conforto aqui, provavelmente eu vou querer me aposentar com 40 anos. Isso não vai me fazer feliz, porque eu vou ficar feliz nos 6 primeiros meses e depois eu vou ficar me perguntando o que fazer, porque não é coerente com o meu perfil. Então, eu passei a tomar decisões para poder alongar esse meu tempo profissional, sempre passando por experiências novas. Então, ao sair da Ambev, eu tive muitas surpresas bacanas de interagir com gente diferente de mim. Então, a experiência na BRF foi muito disso. Lá eu tinha pessoas que trabalhavam há 35 anos lá na fábrica lá em Chapecó, lá na unidade de grãos lá no interior do Mato Grosso, e pessoas que tinham histórias diferentes, formas diferentes de resolver problemas, e isso foi me enriquecendo também. Então, eu coloquei isso quase que como objetivo pessoal, que é eu estar exposto a mais tipos de problema. E acho que hoje, né, na posição que eu estou, como você falou, uma posição mais de coordenação, né, menos funcional, mas mais de ajudar as pessoas a fazerem suas funções darem certas, eu começo a enxergar um pouco dos benefícios dessa decisão que eu tomei, né, de
em algum momento você é um especialista, mas em algum outro momento você tem que entender mais de outras coisas também, de como interagir com pessoas diferentes, como resolver problemas de forma diferente, enfim, como provocar. E é um pouco do que eu te falei. Para mim tem sido uma experiência super interessante, porque você está sempre quando você usa isso como modelo de decisão, você está sempre num local onde você consegue contribuir, né? Você compartilha a tua experiência, mas você também está num local onde você pode manter a tua curiosidade ativa, né? E você continua aprendendo e isso estimula. Então, isso para mim é muito humano, né? As pessoas, elas são curiosas, elas gostam de aprender coisas novas. Então, se é assim, a gente tem que trazer um pouco disso para a gente mesmo, para poder se manter ativo e aí tá sempre no máximo da tua eficiência, com a tua motivação lá em cima, e as coisas acontecem. Renato, show de bola. Nossa conversa aqui, ó, eu vou te falar o seguinte: o nosso tempo já acabou, eu vou dar mais uma lambuja aqui, porque a gente precisa falar um pouquinho. Que bicho é esse agora? Eu queria que você explicasse para nós aí que bicho é esse, o que é o Trize, como é que ele facilita. Parece que o negócio de vocês é facilitar a vida do caminhoneiro, quer dizer, de quem está aí entregando mercadorias e recebendo, enfim, fazendo essa economia do Brasil montar. A gente viu uma greve de caminhoneiros aí há uns 2 anos e pouco atrás, 3 anos atrás, a gente sentiu na pele a falta que eles fazem. E eu queria saber, me conta um pouquinho do Trize. O Trize é uma empresa de tecnologia em logística, né? A gente tem uma missão de realmente trazer eficiência para essas conexões. Então, o nosso slogan é: a gente está conectando a logística do Brasil. O que a gente entendeu, Carlão, é que trazer essa eficiência passa por realmente trabalhar com todos os atores desse ecossistema. Então, a gente tem o motorista, o caminhoneiro como centro da nossa solução, tudo que a gente desenvolve, a gente está pensando em melhorar a jornada dele. A gente também entendeu que se eu não resolvo, por exemplo, os gargalos de carga e descarga num determinado terminal, eu não vou conseguir resolver a jornada desse motorista de forma genuína. Porque ele pode ter, sei lá, acesso à carga dele, mas ele ainda tem uma ineficiência lá que é esperar 10 horas para poder carregar ou descarregar. Então, a gente tenta resolver todos esses problemas. Claro, a gente tem um mapa, um caminho. Hoje, a gente tem uma solução para fazer gestão de transporte, que passa desde da gestão do embarcador e das transportadoras, em gerenciar todo o fluxo de cargas, ao motorista que também tem acesso à publicação de cargas e pode escolher o seu frete. E aí a gente cria algumas outras camadas, que além de ele ter a visibilidade do frete, eu ajudo ele, por exemplo, a fazer o cálculo de rentabilidade dele, quanto de pedágio ele gasta para aquele determinado frete, quanto de combustível ele gasta para aquele determinado frete, e aí a gente ajuda ele a fazer essa conta certa para saber qual frete bom para ele, se aquele frete faz sentido ou não. E, por outro lado, a gente tem essa ferramenta, que é a ferramenta de carga e descarga, né, que a gente ampliou agora a nossa capacidade com a aquisição do negócio da B3, né? A gente agora passa a fazer 400 mil agendamentos por mês, então é bastante volume, onde a gente cria elimina uma ineficiência gigante, que é esse tempo morto do caminhão chegar e demorar bastante para carregar ou para descarregar, simplesmente porque não tem um sistema que gerencia isso, porque as documentações não são eletrônicas ou porque o fluxo de comunicação não acontece. É muito comum um motorista está a caminho de determinado terminal, o terminal já sabe que tem problema e esse terminal não consegue se comunicar com o motorista para falando, não vem, espera na estrada, porque se você vier aqui vai fazer um engarrafamento aqui no pátio e a gente vai se enrolar um pouco mais. Então, a gente também está resolvendo esse problema. Então, a gente tem um plano de atacar outras frentes, mas o nosso objetivo final é realmente trazer eficiência para o sistema e melhorar a jornada do motorista, oferecendo para ele funcionalidades que façam com que o dia dele seja mais fluido e que ele possa focar no que realmente é o trabalho dele, que é transportar com segurança e eficiência. Você está me falando também de uma pesquisa que vocês fizeram aí com os caminhoneiros, uma coisa que parece que vocês estão preocupados também em ir um pouquinho mais além, em saber se ele está, ou pelo menos tentar fazer do motorista um cara mais feliz. Como é que é? Me conta um pouquinho essa história aí, que eu achei isso bárbaro. A gente, como eu te falei, Carlos, a gente está preocupado realmente em fazer a jornada do motorista ser melhor. E eu acho que as empresas que estão trabalhando nesse setor, elas não estão enxergando o motorista como uma pessoa na forma completa,
que tem sua família, que tem... Então, o motorista não é só um profissional, ele é uma pessoa que tem todos os problemas que uma pessoa normal tem. E a gente, ao tentar descobrir, né, interagindo com o motorista, quais seriam as principais prioridades, né, para a gente resolver, a gente fez uma pesquisa bem interessante, a gente perguntou para ele se ele preferia receber benefícios diretamente para ele, né, como desconto em pneu, desconto no caminhão, ou nisso, naquilo lá, ou se ele preferia ter benefícios que fossem bons para a família dele também. E a resposta foi assim, foi surpreendente. 75% dos motoristas estavam muito mais interessados em benefícios que eles pudessem expandir para a família do que necessariamente benefícios exclusivos para o mundo de transporte. Né? Tanto é que com essa resposta a gente desenvolveu uma parceria e criou um mercadinho, né, com produtos descontados, onde, né, os motoristas ou os familiares do motorista podem entrar no nosso aplicativo e fazer compras de produtos com desconto, com frete grátis, entregando em casa. Então, essa é um pouco da nossa visão também. A gente quer fazer com que a jornada desse cara seja mais simples, mas a jornada dele passa por fazer supermercado também. Então, se o motorista que está na estrada não tem uma ferramenta eficiente para ele poder fazer compras, para ele poder resolver os problemas do dia a dia, a gente não está ajudando a jornada dele por completo. Então, esse é um pouco essa forma diferente de olhar para a jornada do motorista. Não é só colocar a carga em cima do caminhão e sair do ponto A para o ponto B. Esse mundo é muito mais complexo. A gente precisa escutar muito o motorista para poder desenhar o que ele precisa e não necessariamente o que a gente quer oferecer para ele. E esse é o equilíbrio que a gente está buscando. Maravilha. Renato, deixa eu falar, para fechar o assunto aqui e fechar falando um pouquinho de tecnologia, a gente acha que o mundo já está tudo resolvido com esse negócio de quem tem Waze, Google Maps, essas coisas, tudo, a gente acha que isso tudo já está resolvido, mas parece que não é bem assim no caso dos caminhoneiros, por exemplo, né? Essa é uma discussão que a gente sempre tem entre a gente, que a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de não achar que o nosso mundo, ele né, urbano, né, ele está refletido em todas as pontas e cantos do Brasil. O exemplo do roteirizador é um exemplo clássico. A gente está tão habituado a usar as ferramentas que estão disponíveis, como o Waze, como Google Maps, que intuitivamente todo mundo acha que esse é um problema que está resolvido para todo mundo. Ele não está resolvido para todo mundo. Então, um caminhoneiro, por exemplo, quando ele usa o Waze não entende que o caminhão que é um caminhão e não um carro de passeio. Então, ele calcula o tempo de viagem baseado no carro de passeio. Ele não entende, por exemplo, que o caminhão tem um comprimento completamente diferente de um carro de passeio e nem todas as esquinas o caminhão pode entrar à direita ou à esquerda. Nem todos os viadutos o caminhão consegue passar por baixo. Quando a gente olha na parte de geolocalização, quando o motorista clica lá, fazenda do Zé Toninho, no interior do Mato Grosso do Sul, e não tem a geolocalização lá, esse cara passa 4, 5 horas, às vezes, procurando em estrada de barro, quando é a primeira vez que ele vai carregar, ou ele tem que entrar em contato com outro motorista que já foi lá para poder pegar. Então, assim, problemas, e o teu ponto é muito bom, que a gente assume que já estão resolvidos, nem sempre estão resolvidos para todo mundo e em todo lugar. Esse exemplo da roteirização, para mim, é um clássico de que a gente precisa, sim, porque a tecnologia já está disponível, né? A gente já consegue fazer esse negócio, tanto é que a gente já colocou uma primeira etapa no nosso aplicativo, e a gente já está indo para um modelo mais avançado, mas a gente precisa genuinamente entender a jornada do caminhoneiro se a gente quiser realmente resolver, e não ficar simplesmente fazendo tapa-buracos aqui, trazendo coisas que não foram desenhadas para ele. Então, esse é um pouco da lógica de desenvolvimento que a gente tem dentro do Trizzy com o nosso time de tecnologia. Maravilha. Renato, deixa eu te falar, show de bola essa prosa nossa aqui, gostei barbaridade, eu queria te agradecer imensamente. Eu queria fazer só uma reflexão aqui. Eu, antes desse 2020, aliás, antes não, até março de 2020, eu praticamente eu dormia dos 30 dias do mês, com certeza 20 ou 25, numa cama, em 25 camas diferentes, todos os meses viajava muito e achava que... E aí veio a pandemia, eu descobri que eu poderia fazer de outra forma o meu trabalho e que, assim, foi um bárbaro, um ano extraordinário para nós, do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de
de novas descobertas, do ponto de vista de fazer diferente. Então, é essa nossa conversa aqui, ótima. Talvez se eu tivesse que me locomover para te encontrar, essa conversa não ia ser possível, ia demorar meses ou, quem sabe, até anos. E, para você ter uma ideia, eu até cachorro, que eu nunca tive, eu tenho um cachorro. Hoje minha vida mudou completamente por conta do meu cachorro. Eu não tenho filhos, então eu tenho um cachorro, mas a minha vida mudou, nunca mais vai ser igual. E eu queria saber de você, o que a sua vida mudou? Você tem uma filha de 7 meses, tem a Débora. Eu queria saber o seguinte, como é que a sua vida mudou para a gente fechar essa prosa. Fala um pouquinho aí dessa sua experiência de 2020 e como é que isso impacta aí seus próximos anos. Legal, porque realmente se alguém teve o extremo de mudança na vida, eu acho que fui eu, né? Porque mudei não só de empresa, mas mudei de área de atuação, comecei um negócio praticamente do zero, com a minha esposa grávida. Então a Bárbara nasceu no pico da pandemia, no meio da pandemia ali em junho. Então estou aprendendo a ser pai. Então, tudo aquilo que eu falei que é bom você ter curiosidade, se manter ativo para aprender. Eu acho que esse ano foi talvez o extremo desse negócio todo. E tem sido muito interessante entender como eu tomei uma decisão pessoal de fazer esse movimento mais velho, depois de ter vencido algumas coisas da minha carreira. Eu conscientemente tomei essa decisão, daí eu conheci a Débora e a gente casou e planejou para ter a Então foi tudo bem planejado. Mas essa minha vida é a vida do brasileiro médio, do ser humano médio, que é o de ter que achar o equilíbrio entre vida pessoal e ter filhos. E você fica imaginando, por exemplo, as mulheres que ainda têm, né, que é um processo ainda mais difícil, né, de ter o neném, de ter uma licença maternidade que é muito curta. A Bárbara tem 7 meses, eu estou numa licença paternidade estendida, minha esposa está se dedicando à Bárbara, mas eu fico fazendo conta. Imagina uma licença paternidade de 5 dias. Não serve para nada, não serve para nada. 30, se você tirar 5 dias mais as tuas férias, não serve para nada, você não vai conseguir dar apoio à tua esposa. Então, para mim foi muito importante aprender um pouco disso, falar, realmente essa relação, a gente precisa avançar como sociedade, a gente precisa entender que o profissional ser eficiente, estar feliz, é quase que o exemplo que eu dei do motorista, né? Expande, né? Não é só o escritório ser bonito, ser legal, tal. Você tem que criar também oportunidades para as pessoas experimentarem essas outras coisas sem que isso seja um problema. Então, para mim, foi um ano de muita reflexão, sim, especialmente na paternidade, de como que... E aí eu, como CEO de um negócio, posso criar um ambiente para os meus colaboradores que dê a oportunidade dele ter essa experiência que eu tive por acaso, né? A pandemia aconteceu e eu tive essa oportunidade, né? Alguma coisa boa saiu desse cenário tão ruim. Mas como é que eu posso replicar isso e dar essa experiência para mais gente? E o que eu te falo, Carlão, é possível. O Trize teve um ano incrível. Eu acho que foi um dos meus melhores anos como profissional, de entrega, e tudo isso com uma bebê de 7 meses, com todas as restrições de locomoção, de não estar no campo, como eu sempre adorei, de poder fazer as visitas, de estar lá. Mas a gente tem que achar os caminhos. E eu acho que o ser humano é assim, a gente é criativo, a gente é adaptável, e esses momentos muito difíceis forçam a gente a acelerar esse processo. E eu acho que esse é um pouco do que a gente tem que fazer como profissional, né? Com pandemia ou sem pandemia, a gente tem que se colocar sempre nessa posição de desconforto para poder achar essas oportunidades de se transformar numa pessoa melhor, num profissional melhor. Acho que é por aí. Ô, Renato, maravilha. Escuta, como é que chama sua mãe e seu pai? Fala o nome deles para mim aqui. A minha mãe chama Magali, o meu pai chama Eufrásio, todos dois também pernambucanos, recifenses. Eu estou aqui numa semana de férias, vim para Recife para poder, né, dar uma oportunidade deles passarem um tempinho com a Bárbara, né? Minha residência é em São Paulo. Mas é isso, Carlão. Carlão, quantos anos você tem? Eu tenho 41 anos. Espetacular, parabéns aí, viu? Que experiência maravilhosa. Eu adorei conversar com você.
Eu tenho certeza que a dona Magali e seu Eufrásio estão eufóricos aí com a sua presença, com a presença da Bárbara, da Débora, enfim. Parabéns aí pela sua história de vida, muito sucesso, muita energia no seu trabalho aí na Atriz. Conte sempre aqui com o nosso Fala Carlão. Fala Carlão não é só um programa de televisão, a gente também tem várias interfaces que a gente faz aí, faz um monte de projetos especiais aí para os nossos clientes, principalmente os no agronegócio, e eu queria me colocar à sua disposição e agradecer mais uma vez o seu tempo e a sua história de vida aqui. Obrigado, meu querido. Eu que te agradeço, Carlão. Também super disponível para estar contigo aqui ao teu comando. Se você precisar, eu vou estar disponível. Foi um prazer aqui falar contigo, papo muito agradável, que o tempo voou, muito legal. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Fala Carlão sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Voltando a lembrar que se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, vídeos tão bons quanto esse aqui com o Renato Gouveia. Muito obrigado, deixe o seu like, o seu comentário e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, forte abraço!